há décadas, se morre em Alagoas, há conflitos agrários pela reforma agrária. No final dos anos 80, os usineiros começaram a se modernizar, a demitir, acabar com as agrovilas, e milhares de trabalhadores rurais não tiveram alternativa. Foram ocupar as favelas das grandes cidades em Alagoas. E a partir desse momento, dos anos 90, houve um inchaço das favelas. Mas a luta agrária continuou, porque muitos não desistiram do campo. Hoje, estima-se mais de 20 mil famílias acampadas, 10 mil delas ligadas a movimentos organizados, como a Frente Nacional de Luta pela Reforma Agrária, por moradias urbanas, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Central Única dos Trabalhadores também envolvida nesta luta, a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, e a Reforma Agrária. Nos últimos 10 anos, só promessa. O ex-governo Renan Filho chegou a estimular, em 2015, 2016, que os trabalhadores acampados fossem em direção às terras de usineiros falidos. Muitos deles, de 10 movimentos agrários, ocuparam as terras do usineiro João Lira, lá em União dos Palmares. E a reforma agrária, que até o Tribunal de Justiça se comprometeu em ajudar a tirar do papel, ainda é um sonho muito distante de muitos sem terra, dos líderes dos movimentos dos trabalhadores rurais. O nosso entrevistado de hoje é fundador do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST de Alagoas, depois passou por outras entidades e hoje é o coordenador nacional da Frente Nacional de Luta pela Reforma Agrária, por moradias urbanas dignas, Marcos Antônio da Silva, o Marrom, mais conhecido como Marrom. Eu não gosto de tratar ninguém por apelido, mas Marrom é conhecido assim há mais de 3 décadas, há mais de 4 décadas. Um homem que não tem CPF, não pode ter CPF, não tem uma moradia que você mora ali. Ele não pode, porque ele está na frente dessa luta agrária em Alagoas. Marrom, muito obrigado por estar presente hoje no programa Conjuntura. Por que a reforma agrária não anda em Alagoas e o latifúndio se fortalece? Primeiro, muito obrigado a você, Arnaldo, a equipe da TV Mar. Dizer que é um prazer estar aqui, imenso, satisfação muito grande, porque a nossa história, a luta pela terra no Brasil e Alagoas não é diferente de parte do mundo, né? E os países grandes que conseguiram hoje crescer e avançar fizeram a sua reforma agrária, do seu jeito, mas fizeram. E o Brasil, né, é um país, um continente, que nem o nosso, merecia e merece um povo hoje ter a sua reforma agrária. Tem sentido ter fome agrícola aqui? Não, é admissível isso num país que nem o nosso, né, que produz terras boas, terras férteis, num estado que nem o nosso, ainda pessoas, milhares de pessoas passam fome. E a luta pela terra, né, que começou antes de mim, de você mesmo aqui nesse meio de comunicação, mostra os exemplos que teve da luta pela terra. E lutar pela reforma agrária é mais além ainda, porque a resistência para ter a terra começou quando os portugueses vieram para o Brasil, os índios já viviam aqui, né? E aí conseguiram sua resistência. Veio os quilombos, lutaram. E recentemente, na década de 70, fica a história da Liga Camponesa no Nordeste, fortemente no Pernambuco e na Paraíba. Passando. Mas aqui nós tivemos lá no sertão, aqui, né? Saiu até aqui, o Aldo, né? Se conta a história que a Aldo Ribeiro saiu daqui, se conta a história que a Liga fortemente foi aqui. Só que, infelizmente, aqui o coronelismo foi muito mais forte e conseguiu recuar a Liga, não conseguiu avançar, igual o Pernambuco e igual na Paraíba. Passado o golpe militar, vindo a democracia, né? O levante, a juventude e tudo mais por aí, conseguiu no Brasil, na década de 80, voltar. A gente poder se reunir, conversar e discutir, eu garotão, novo, começando, lembro muito bem que eu sou da aldeia Vassucocal, em Joaquim Gomes. Você é índio? Sou índio, eu sou assim... Você conheceu o Ibis, menino? Eu sou quilombolas, sou índio, sem terra, então me orgulho muito de vir dessa origem aí. Conheci o Ibis, cacique forte. Foi assassinado, que lutou pelas terras lá dos... indígena da aldeia Vassucocal, que é a minha aldeia, que eu faço parte. Fui para o movimento em 90. O Brasil de 80 e 90, 80% era rural. Nessa época, o senhor já era alfabetizado?
Não, eu estava iniciando. Eu fui Mobral, eu tenho 53 anos de idade, 53, faço agora em julho. Comecei no movimento agrário em 90. Analfabeto. Analfabeto. Cortador de cana. De cana, limpei mato. E antes do movimento agrário, eu fui da juventude da paróquia da minha igreja, em Joaquim Gomes. Comecei ali na década de 88, já fazia movimento sindical e partidário. Fui para o movimento agrário em 90, comecei a estudar, me alfabetizar, estudei em Mobral, estudei no SESI aqui em Maceió, lá na Combona. Né? Ali começou a minha infância mais no meio acadêmico, como disse a história, começar a conhecer as letras do universo, mais firme na luta. De 90 até hoje, eu permaneço no movimento agrário com muito orgulho. O senhor entrou na coordenação do MST aqui, na fundação do MST aqui de Alagoas, não é isso? Sim, em 90, a MST aqui estava nascendo, comecei se articulando. Foi o primeiro movimento, né? Foi o primeiro. Eu fui parte da terceira ocupação do MST em Alagoas, em 90. Aonde? Né? Na região de Joaquim Gomes, ali na Fazenda Caldeirões, que era da antiga usina Grisa, que antes não era Grisa. Fizeram a reforma agrária lá? Até hoje não. Essa fazenda hoje é estamento, mas depois de muito tempo, com muita luta e suor. Consegui para o movimento em 90, a convite de militantes do movimento que existia por ali, né, para eu ter uma terra para trabalhar, era o sonho do jovem do campo, né, querendo ter uma terra para viver. Tinha aldeia, mas não era suficiente. Queria uma vida mais. E a partir daí eu fui para o movimento Sem Terra, em 90. Fui acampar para ter uma terra igual milhares de pessoas vão até hoje. A partir dali, me envolvi no processo de organização, de organizar acampamento, barraco, a equipe de segurança para se cuidar. Consegui me destacar, eu e um grupo, fui para outros cursos do movimento, né, em nível nacional. Eu tenho um privilégio. Onde o senhor fez curso? Eu que cortei cana, limpei mato, cambitei, enchi caminhão, trabalhei em trator e carregadeira. Me orgulho muito de conhecer o Brasil de norte a sul. Graças à luta pela terra e pela reforma agrária e movimentos sociais. Conheço alguns países da América Latina, me capacitando, me estudando, buscando conhecer mais essa luta nossa que é árdua, muito sofrida. Muitos campeões nossos, como você mesmo sabe, tombaram nessa luta. Muitos estão aí para contar a história, inclusive a minha pessoa, que aqui nesse estado, como você conhece muito bem, outras pessoas conhecem, sabem da minha persistência, perseverança para estar até hoje vivo e continuando na luta pela reforma agrária. Qual foi o momento que o senhor... Quando o senhor entra no movimento do MST, foi o quê? 90, né? Em 90, no auge ainda de muitas ocupações. Que naquela época vivia um clima de tensão, que sempre vinha alguém do governo federal aqui para tentar intermediar os conflitos agrários, né? Sim, porque nós tínhamos, lembra, o governo que estava assumindo, o governo dizia que com Sem Terra não tinha negociação. E nosso lema era ocupar, resistir e produzir, porque foi um momento tenso de conflito. Foi aí que o movimento conseguiu sair do campo para as cidades. Teve uma grande marcha aqui, ela ficou famosa, que foi pancadaria, e eu estava presente. E aí, assim, eu me orgulho muito que caminhei de Joaquim Gomes até a Praça do Martílio, onde ali tinha várias lideranças, sem terra e sem teto. Ficamos 3 dias na praça, conseguimos negociar algumas coisas no ex-governador Geraldo Bulhões, comandante da polícia, coronel Nilton Rocha, lembro muito bem, que cercou a praça nossa, né? E aí, comandante da polícia militar, na época, Nilton Rocha, o secretário de polícia da região de Maceió e da Civil, que era o Ricardo Lessa, né, comandou a operação, onde nós tivemos que escapar, dormindo na igreja do Martílio. A sorte nossa que a parada foi aberta, parte correu, parte foi espancada na Praça do Martílio e um grupo conseguiu se alojar. E a pancadaria como... E eu ainda consegui também ficar de plantão escondido na igreja do Martílio, onde no outro dia conseguimos sair com apoio de rede de pessoas que ajudando a gente. Qual foi o momento mais tenso do senhor no interior? Que o senhor, daquela época? Porque aquela época era uma situação que não tinha negociação, né? Não tinha negociações, como sabe muito bem a autoridade policial. Só no final dos anos 90 que veio o setor de direitos humanos da Polícia Militar, que aí passou a negociar. Mas antes disso era... Nós tínhamos um ciclo, Arnaldo, ali na década de 90, crescendo as ocupações e a luta de classe no Brasil. Ou a usina de açúcar e a destilaria em falência, em decadência, caindo, a ocupação crescia, as marchas saíam do interior para a cidade, capitais, mostrar o Brasil todo, até chegar a marcha de 100 mil em Brasília, que foi aí um universo muito grande que levou à luta, e saímos de ocupar, resistir e produzir para a reforma agrária, né, uma luta de todos. E a gente conseguiu trazer a luta do campo para a cidade, com apoio de muitas, né, pessoas importantes que ali estavam na universidade, no meio de comunicação democrático, que conseguiu trazer e mostrar a nossa luta. A partir daí, o clima diminuiu um pouco, mas de 90 até 2000,
foi muita perseguição, muita prisão e morte também. No interior, o senhor chegou a dizer assim, pô, essa escapei. Nós foram para uma emboscada? Teve 2 casos que eu escapei, não só eu, como outras pessoas. Na época, o Paulo fazia parte da CUT, né, também escapou, que foi a fazenda Aquidabã, que é lá em Campestre, Jacuípe, a fazenda Onças, ali também em Novo Lino, que é a época de lá, o prefeito de lá, que era ligado ao poder do Estado, né, o ex-prefeito de lá, Lula Soares, que tomou nossa terra lá. Na fazenda Maciape e Conceição, em Porto Carro. Então, esses 3 crimes foi tenso. Aquidabã, a Fazenda Onça e a Fazenda Conceição, em Porto Carro, porque existia nessas regiões, Mata Norte, de Alagoas, né? Coronalismo, você viu. Você tinha o famoso doutor Ormindo Show, que o povo conhecia, em Porto Carro, da Maciape. Você tinha um grupo também ali na região da Campestre Novo Lino. E essa situação era essa. Atenção. Aí Campestre, Novo Lino e Porto Carro era um clima que, perto de Pernambuco, pegava, e nada de reforma agrária. Pegava você aqui, nessa fronteira. Tem casos que ligaram assim, que a gente ficou muito suspenso o Estado. Lembro muito bem, quando pegaram aquele ex-vereador de Coqueiro Seco, levaram para lá o Renildo, nós estávamos no auge da nossa luta. Ali nós fomos ameaçados. Ali já era um recado para vocês também. Recado para nós. E além disso, né, pau na Praça do Martírio, fechavam uma BR, estava lá a polícia imediata. Então, conflito tenso, houve muito, ocupações perigosas. Então, você tinha também uma rede, né, de paramilitares que atuava independente quando estava de folga. Os que tiravam a farda ganhavam como paramilitares. Usavam o equipamento do Estado, mas a farda não estava para a gente. E aí agia nas ocupações de madrugada. Quantas denúncias fizemos de bomba, né, com calão, foi preso, chegou a ser preso, graças à imprensa naquele momento, que conseguiu ainda a gente denunciar demais e conseguiu, né, aí como tem a briga no Estado politicamente, em vários estados isso, e aí alguns grupos foram presos. Lembro muito bem do famoso Galo Cego, que era um pistoleiro do doutor Armindo Show, todo mundo sabe disso, lá na região da usina de Porto Carvo, ali na Maciape, que foi pego com todo equipamento. A partir dali começou a fazer as coisas. Ver a situação, lembro muito bem, outro clima tenso, no final do governo Mano. Antes do governo Mano, antes da eleição, né? Tenso, Atalaia. Atalaia foi um momento muito tenso de perseguições, de ameaças, cavalaria. E aí você tinha os paramilitares e tinha a polícia oficial, porque tinha... Em reforma agrária? Nada. Nós conseguimos avançar um pouco. Mas depois dessa luta toda, no ano 2000, governo FHC, né? Foi feito ali na área de Branquinha, até quase próximo a Murici, um pedaço de uma partezinha de União dos Palmares. Foi feito, tem lá hoje alguns, não sei se chama de assentamento. Assentamento. Assentamento, né? Produzindo. Quando está acampado, é acampamento. Saiu a terra, chama assentamento. Né? Então, assentamentos produzindo. Ali foi o único lugar que teve reforma agrária? Veja só, nós ficamos um período de 90 até o final do governo Itamar Franco, né? Assim, muito tenso, pau, cacete. No final do Itamar Franco, conseguimos assentar na mesa, mas não tinha com o movimento agrário, né? Não tinha negociação. Não tinha, era cacete e ocupação e despeja. E nos governos de Alagoas também não tinha negociação? Nada, é que não tinha mesmo. Né? Lembro muito bem, na Praça do Martírio, eles refere essa situação. Era o GB no governo, quem estava da agricultura era o João Calda na época, quer dizer, então, essa oligarquia que sempre teve controle das terras, sempre reprimiu os movimentos agrários, sociais no geral, e essa luta foi assim muito árdua. A partir do final, né, com a eleição de Henrique Cardoso, começou a sentar na mesa. E aí, muito bem, mas assim, para combater os movimentos... Tinha até um setor, né, que mandava um procurador agrário, né, um ouvidor agrário. Já foi outro passo depois, porque é o seguinte, assim que o Henrique Cardoso assumiu, ele criou o chamado Quer Terra, vai para os Correios. Para eliminar o movimento agrário, ele incentivou as famílias a ir para os Correios, cadastrar para ter a terra. Passou 1 ano, 2, no primeiro mandato do Henrique Cardoso, aí no primeiros 2, 3 anos deles, não saiu um assentamento que quer. Aumentou a luta, cresceu as caminhadas, a partir do segundo governo dele começou, de fato, né, a negociação e sair algumas terras, porque Alagoas você tinha... Que são essas que estão ali na zona da mata. Você tinha a usina Uricuri falida, na época, você tinha a usina São Simeão, em Branquinha, né, também falida, você tinha a usina Grisa, também falida,
Esse complexo de usina fez com que o movimento avançasse e o governo começasse a negociar. Por isso que conseguimos avançar, conquistamos terra em Branquinha, em Atalaia, certo? Outras regiões do estado. Saía algumas terras antes disso, como? Lá no sertão. Terra que nem calango você podia criar, né? O feijão só dava quando vinha a chuvinha final de janeiro, muito mais. Essas terras vinham para a reforma agrária, mas não tinha sucesso. O Lameirão, lá em Delmiro Gouveia, é um assentamento antigo com mais de 30 anos de assentamento. Está conseguindo desenvolver hoje, graças a uma articulação do grupo de família, criou uma cooperativa e estão se organizando. Aí tem um mínimo apoio do Estado, mas é recurso que vão buscar fora do nosso Estado. Diante disso... Agora vamos dar um hiato. Nós tivemos aí, em 2014, o fim do governo Theo Vilela, nada de nenhum projeto agrário relevante, né? Tinha uma negociação mais fácil, menos tensa, né? E menos, vamos dizer, menos perigosa. E depois veio um governo que prometia a reforma agrária, que era o governo Renan Filho, de ocupar as terras falidas. Por que a reforma agrária não saiu do papel? Mas isso você vai me responder no próximo bloco. Só um minutinho. Continuamos entrevistando um dos coordenadores nacionais, fundador do MST em Alagoas, coordenador nacional da Frente Nacional de Luta pela Reforma Agrária, Marcos Antônio da Silva. Uma história na luta pela reforma agrária, que pelo menos é o mais visível, né? Os outros, nós temos aí nomes importantes nessa luta pela reforma agrária, que continua no papel há 4 décadas. Nós, no bloco passado, falamos que o governo Theo Vilela negociou, mas, na prática, não avançou. Veio logo em seguida, em 2015, o governo que prometia fazer uma revolução agrária, produção de sementes. Mas, na prática, Marrom, por que agora vocês estão ameaçados de despejo aonde foi mandado vocês invadir? A luta pela terra e pela reforma agrária, né, que eu falei, ela é muito assim complexa. Passa governo, sai governo, promessa garantida, a luta continua e avança, às vezes você recua para negociar, mas o impasse é o mesmo. Nós lembramos muito bem, no final do governo Ronaldo Lessa, né, que taxava também que ia fazer mudanças radicais, melhorou um pouco, deu mais um paliativozinho para o movimento, conseguiu criar os centros de crise para o militar, avançou em negociação. Mas não tinha muita força para resolver com os usineiros ou com os proprietários que nas terras pela reforma agrária. O ITERAL, que é o governo do Estado, podia muito bem avançar, mas ficou aquém também do Estado. Quer dizer, nunca teve recurso suficiente? Nunca teve recurso. Os movimentos propõem, até propomos, que ele criasse um fundo de terra, né, para o ITERAL poder comprar... Título do FECOEP. Isso, mas não conseguimos avançar nisso aí. Isso no governo democrático, que Ronaldo Lessa, a gente achava que ia ser mais. Quer dizer que o governo Ronaldo Lessa também foi só conversa? Só conversa, deu um paliativo. Um paliativo. Meu amigo Ronaldo Lessa. É amigo nosso, né? O bom mais reforma agrária? Nada. Tinha área por aí que foi no governo dele que até hoje não foi resolvida. Em Atalaia, com o Parre da Canto, por exemplo. Olha lá. Voltando, né? Aí veio o governo Theo Vilela. Aí usineiro, mas sentava na mesa. Sentava, mas não tinha muita negociação com... Porque, ó, aqui, mantinha de novo. Aí, depois de muita luta, caminhada, a gente descobriu que o grupo famoso do Nordeste de Alagoas do Brasil, o grupo JL, do Dr. João Lira, estava em falência. E já estava, né? Nós conseguimos ocupar usina Uruba, a Lajinha e a Guaxuma. Em 2013... Quantas mil pessoas? Em 2013, ocupamos a usina Lajinha, Uruba e Guaxuma. Mais de 6 mil famílias nas 3 usinas. Só do seu movimento ou do MS? Todos os movimentos. Aí vamos citar quais são. Olha, nós temos hoje aqui em Alagoas 10 movimentos agrários. Mas, com todo respeito aos outros, tem uns que têm mais dinâmica de luta. Nós temos hoje a FNL, que é campo e cidade, permanentemente em ação urbana e rural. Você tem a MST, que todo mundo conhece, que faz a luta, né? Muito bem, é um dos pioneiros do Brasil. Você tem a CPT, que hoje é referência também de ocupação. E tem a MTL e a MLST. E tem outros que congregam também nessa luta, em torno de 10 movimentos. Lá atrás era só um. Você tinha MST, década de 90, de 80 e 90,
E depois Você tinha a CPT que não fazia ocupação, mas fazia, né? A igreja é mais conservadora, Isso. né? E hoje temos 10 movimentos agrários em Alagoas. Pernambuco tem mais de 20, mas vamos mostrar para nós. Terminou no governo Theo Vilela, a gente conseguimos sentar e negociar algumas questões, mas não saiu nada. Passou no final do governo Theo Vilela, né? Nós tentamos descobrir que, assim, tentar sentar e negociar, que era possível, das 3 usinas, pelo menos uma vir para a reforma agrária. E o muita governo terra, que né? fizesse isso ia ficar marcado a história do Brasil. Terminou o governo Theo Vilela. Nada. Nós questionamos que também, além disso, além das 3 usinas, tinha as terras do Produban, que estava em falência, que podia vir para a reforma agrária, não conseguimos avançar. Produban, Aí- só um minutinho, o Produban que a gente está citando é o Banco do Estado de Alagoas, que foi quebrado. Pelos usineiros, para o fazendeiro, inclusive hoje a gente descobriu só das pequenas, são Grandes empresários. Tem 16 propriedades pequenas que a MST hoje está com ela, que foi, né, do Produban. Voltando, terminou o governo Theo Vilela, veio o governo Renan Filho. É um governo que a gente achava também que ia nesse Mas campo. foi assim, eu me lembro que foi incentivado. Foi. Olha, vão em direção que nós vamos fazer reforma agrária na Lajinha e na Guaxuma. Quando o governo assumiu, o Renan Filho assumiu, né, eu digo que lá atrás ele foi assim inteligente, porque ele chamou os movimentos, aí o Tribunal de Justiça também estava na Apoiando. negociação, juntou o Gabinete Civil, o ITERAL, o Tribunal de Justiça e movimentos sociais. Na mesa, no TJ, combinamos que a usina Lajinha vinha toda para a reforma agrária, Quantos mil hectares ali? 11 mil hectares de terra, 11 mil. Dava para sentar? Dava muita gente e fazer um bom projeto de reforma agrária. A usina Uruba... Todo que é- mundo produzindo. a usina Uruba, em Atalaia, eles iam reabrir ela com os fornecedores de cana da região, e a Guaxuma, que também é um filé, que é aquela, pega Cururipe, Teotônio, né, aquela região por ali, vinha uma parte para a reforma agrária, outra parte eles iam ver o que fazer. Nós achamos que isso ia ser no papel, né? Em 2003... Vai sair a reforma agrária. Fizemos um acordo com a Justiça. 2003 nós estamos no quanto? 2013. Que vocês não iam invadir, Nós né? estamos em 2022, 9 anos depois, Que acordo foi esse, hein? que a usina Lajinha era para os movimentos sociais, para a reforma agrária. A Uruba, eles iam retomar com o fornecedor, e parte da usina Guaxuma, que aí pega Cururipe, pela região ali, vinha para a reforma agrária. 8 anos depois, A usina Uruba, com 6 meses, voltou a moer. Aí estava fornecedor, né, fazendeiro, empresário. Com 6 meses, o governo foi lá, fez a festa, injetou recursos, o governo Renan Filho do Estado, no seu primeiro mandato, e reabriu a usina. Nós, do movimento, criamos um grupo de trabalho, junto com a universidade, com o próprio técnico do Estado, montamos um modelo para a usina Lajinha, de reforma agrária diferenciado. Até hoje, Arnaldo, nada. Depois, outro grupo. e depois disso, assim, já no finalzinho, o ex-governador falou com vocês alguma coisa? A reforma agrária vai ficar Olha, para o governo Paulo Dantas. Como foi um clima muito tenso também no final, já nos últimos 2 anos de governo, antes dele sair agora, recentemente, né, na sua reeleição, ele colocou o ITERAL para tentar receber os movimentos agrários. Aí, qual foi assim, não é erro nosso, a gente conseguiu avançar nesse campo, assim, foi mais um governo do paliativo. O que é paliativo? A gente estava em Maceió, com gente, com ocupação, com caminhão, para evitar o Huawei em Maceió, eles diziam, resolve aí, esse povo quer o quê? É um transporte bom de voltar, dê um jeito, quem é que pode arrumar aí? Cesta básica. A gente voltar rápido, não fica aqui em Maceió. As terras que eram boas da Lajinha e Guaxuma, até hoje, eu sempre digo, na Lajinha não tem nada certo. Por quê? No começo da negociação, o INCA ainda fez vistoria e levantamento de uma parte da terra, 40%. Arquivou. Quando o Dilma caiu, o INCA arquivou até hoje o processo. O ITERAL, que é o órgão de terra do Estado, no governo Renan Filho e no governo agora, apenas está fazendo cadastro, mas não tem nada certo. Um cadastro para acalmar as famílias, garantir você lá, que eu vou fazer. Quando? E aí acabou, passou a Quando? eleição. Aí a Uruba, como eu falei, ela reabriu em 6 meses, até hoje está funcionando, porque foi um consórcio dos empresários da região e fornecedor de cana. E a usina Uruba, ou a usina Lajinha, a usina Guaxuma, a usina Lajinha em União, mesmo jeito de Branquinha, não saiu nada, só promessa e as terras lá. A usina Uruba moeu rapidinho. E a usina Guaxuma, que é uma terra filé, Cururipe, Teotônio, Campo Alegre, Jonqueiro e Jica da Praia, uma parte do movimento está sendo negociada, em torno de 1.000 hectares de terra, 1.000 hectares de terra, que vai pegar um grupo de família de 2 movimentos, do nosso e do MST, e a outra parte está na mão de credores, fornecedores, que aí a massa, quem está resolvendo isso é a justiça, mas não vem para essa parte. Quer dizer, menos de 1/3 Do que foi prometido. prometido é que está sendo discutido, né, na usina Guaxuma.
Lajinha até agora nada. Aí, promessa. Outra parte fundamental, semente. Semente de milho e feijão, temos que nós plantar ela no meio de março. Está chegando quando a semente? Chegou no final de junho. Chegou agora, há 15 dias atrás. Entendeu? Quer dizer, quando for plantar, acabou o período de plantio. Acabou. Quer dizer, é isso. Então... O milho do São João, vocês não vão comer. A semente, além de ser cara nessa avaliação, cara, porque 1 quilo de semente de milho comprada por 22 contos. Que é esse valor que a gente tem. Né? Já veio quando você bota Quer na dizer, agricultura, política de agricultura para o pequeno, para a agricultura familiar, não existe. O governo do Estado não tem um programa de reforma agrária mínimo para a agricultura familiar, não tem. Cerca de 200 mil agricultores familiares, eu conversei com algumas cooperativas, elas falam que a agricultura familiar tem condições de atender a merenda escolar. Por que não atende? Não só isso, Arnaldo. Hoje a agricultura familiar, a de Alagoa, tem como atender a seu povo alagoano, as suas feiras regionais, a merenda escolar, algum produto de cesta básica. Tudo que nós consumimos é importado, O que acontece? A gente, às vezes, depois de muito tempo, 10, 12 anos, ganha uma terra. Ganha, não, conquista. Terra não se ganha. Terra se conquista. Você passa acampado, 5, 10 anos acampado. Para conquistar uma terra, então não se ganha. O governo não deu, você conquistou. Olha, aí eu brinco, pessoal, se for somar o que já gastou aqui, de sereno, dor de cabeça, de saliva, muitas vezes com fome, as caminhadas, esse lote é muito caro, gente, quando a gente conquista ele. Então, veja só, hoje, você pegar, manter um homem no campo, é muito mais barato do que manter no presídio. Manter uma família lá no campo. Na favela, nas favelas. É muito mais barato, só que infelizmente não tem política. O governo do Estado, nem os que saíram e nem o atual não tem ainda programa de governo. Assim, eu vou pegar esse modelo aqui, que vai gerar emprego e renda para abastecer este município. Marrão, quantas famílias, eu falei que nós temos aí mais de 20 mil famílias acampadas. Esse número é muito maior ou é menor? A previsão é essa mesmo. Nós estamos falando de levantamento aí, vários movimentos, né? A CPT fez muito isso também. Nós temos hoje em Alagoas cerca de 300 assentamentos legalizados já, entre o INCRA e o ITERAL. E acampados? Acampamentos, são mais de 500 acampamentos. Mais de 500 acampamentos. Cada acampamento com mais de 1.000 pessoas. Que vai de 50 a 500 famílias acampadas. Quer dizer, cada família com 4 pessoas, né? Nós temos hoje mais de 20 mil famílias acampadas de 10 movimentos agrários. Agora, só o nosso mesmo. O que mudaria, concretamente, porque a gente está falando que a luta pela reforma agrária é uma luta política, né? Governos conservadores, por exemplo, como nós estamos vivendo no país nesse momento, considera isso um negócio de esquerda, um negócio assustador. Mas o que mudaria em estados pobres como Alagoas, que tem os piores indicadores sociais? E, concretamente, sem ideologia nenhuma. Aquilo que eu falei, só, o governo Renan Filho e o governo Paulo Dantas, né, que iniciou também agora, não vou dizer, não conseguiu avançar no campo de fazer a reforma agrária. O que é fazer? É pegar essas terras que estão aí sem produzir, de usar, fazer um acordo e trazer ela para o homem poder trabalhar livremente, sem repressão. Essa é uma coisa. Assim, o que foi que eles fizeram? Da forma que está acampado, se produz? Aí também é o seguinte, Arnaldo, tem uma questão que o Estado em si, ele conseguiu fazer literal, que eu falei paliativo, que é, tem uma feira ali agrária, dá um suporte para o menino, dá um caminhão, dá não sei o quê, bota a banquinha, quer dizer, dá um paliativo, mostra, as feiras agrárias do movimento mostra que é viável. Nós temos feira na Praça da Faculdade, outros bairros de Maceió e no interior. E crescendo, né? E mostra que a gente produz. Agora, não tem a Imaté. Cadê a Imaté? Imaté não existe. Quer dizer, que a extensão rural, o apoio ao agricultor familiar não existe. Política de reforma agrária é você ter a terra, ter essa técnica e ter o mínimo de condições. O resultado e o governo, infalível, né? A política geral, de fazer a politicagem, de ter o voto para se reeleger. Tudo bem, o Brasil é um país presidencialismo, tem que ter eleição. Agora, Marrom, hoje, eu vou ser bem objetivo, o homem agrário, o acampado, só serve para engrossar movimento urbano? Sindical? Não. Isso não, discordo. É só, hoje o movimento... É uma crítica que eu estou fazendo, mas Sim. que todos nós que trabalhamos nos bastidores sabemos que eles são regimentados, às vezes, pela quentinha, por um trocado pequeno, para engrossar alguns movimentos sindicais. Né? Claro que a crise dos movimentos sociais no Brasil, ela existe em Alagoas. Existe. O movimento sindical mesmo, como o movimento agrário, por exemplo, não tem o que perder. A gente está lá, desempregado, estamos acampados na terra. Qualquer coisa que vier aí, é lucro, seguinte, né? Aí tem um ato em Maceió que a CUT chamou. Né? A gente vai lá, não é para só fazer Maceió manobra, a gente vai porque acha que a luta é importante, que vai... Quantas vezes nós viemos para Maceió para defender os urbanitários em geral, a Casal e a CEAL, por exemplo, quando era CEAL? Várias vezes, dá apoio.
Também, quando nós estamos lá no campo ameaçado, esse movimento sindical também vai dar apoio. Também vai apoiar vocês. Manda advogado, faz campanha, às vezes, de lona, de alimento. Então, é uma vida de mão dupla, entendeu? Não é que a gente vem aqui por uma quentinha ou por um pão com salame, que muitas vezes diz. Não. Pronto, defender as eleições, nós temos um projeto, eles têm outro. Então, é isso aí. Nós temos aí 2 minutos. Poxa, está tão boa essa conversa que eu gostaria que tivesse mais tempo. Num instantinho, nós estamos queimando aí 30 minutos. Vocês vão procurar todos os candidatos, os movimentos agrários, com uma proposta ou vão esperar a iniciativa deles? Nós vamos chegar agora no período de campanha eleitoral. Nós vamos ter... já temos aí 7 candidatos a governador. O que vocês pretendem fazer daqui para frente? Como tirar essa reforma agrária do papel? Eu digo muito bem. Dos que estão aí hoje, dos 8, nenhum, assim, oficialmente representa os movimentos sociais. Não representa. Eu falo no campo majoritário. Não representa. Mas... Vai procurar todos? Nós temos um programa de governo, que nós também assim, nós temos um programa de reforma agrária, para a reforma urbana, nós temos o governo, né? Pelo menos escute, pegue, manda para a sua equipe, ver se o que é viável. A gente sabe que não pode ser 100%, então nós vamos procurar sim. Né? Vamos dizer, olha, temos proposta para resolver a questão do conflito agrário, para amenizar a questão da fome, para poder fazer que nossos produtos cheguem nas escolas do município e do estado de Alagoas. Então, o movimento ele é livre, é social, não tem negócio seguinte. É aquele que, de fato, mostrar que tem interesse de contribuir com o movimento, a gente sabe que não é contribuir, contribuir é o seguinte, eu vou ajudar a fazer... Vocês querem conversar com todos? Todos. A Lajinha, a usina Lajinha e a usina Guaxuma, para nós é prioridade. Qual governo vai assumir isso? Qual governo? É o que está assumindo? É o que pode seguir as eleições? Né? Pronto, de repente... O que não dá mais no campo? Se ganha uma novidade, por exemplo, não, tem que sentar. Então, por isso que nós vamos sentar e procurar, dizer, está aqui. Ó. A proposta é essa. De A a B, pode ser 1 ou os 8. Tá? Proposta nossa para a reforma agrária é essa, que o Iteral funcione, que a Imater volte a funcionar, que a SEAGRE, né, venha atender os movimentos sociais também, é isso que a gente quer. O que não dá mais, Marrom? O que não der é continuar, eu sempre disse, rapaz, eu já tenho 50 anos de idade, já tenho 32 anos de movimento. Frustrado? Com vários governos, com vários parlamentares às vezes, que na hora que nem essa, que é um ano eleitoral, procura que vai resolver. E não resolve. Quando chega depois... Claro que a reforma agrária é papel do governo federal, isso eu defendo que eu não sou. Mas o Estado tem muito que contribuir. E pode, tem um Instituto de Terra, né? Além disso, professor Arnaldo, o acesso tem assentamento nosso, que tem 20 anos, para você chegar até a cidade só vende animal, porque caminhão não entra no inverno. Claro, eu sei que foi, mas mesmo assim, antes dessa situação que teve, né, aqui em Alagoas e em Pernambuco. Mas é isso, por quê? Porque o município, não, coisa do Estado, governo federal. Então, quer dizer, um fica jogando para o outro, né? Jogando para o outro. É o seguinte, o que é que nós queremos? Dá para fazer reforma agrária? Dá, em Alagoas e no Brasil. O que falta é só coragem? Coragem e determinação de governos estaduais junto com o federal. É isso que está faltando, Arnaldo. Nada mais. Nada mais. Porque o movimento estão aí, é parceiro, quer sentar e conversar, nós queremos a reforma agrária. Por isso que eu agradeço a esse espaço aqui, a outros que você sempre deu, que conte com movimentos sociais, aquilo também que está no nosso alcance, dizer, ó, gente, a nossa luta não é só sangue não é só caminhar não é só ocupar não. Nós produzimos e queremos também escoar a produção e mostrar que a reforma agrária ela é viável para resolver parte da fome, da miséria e do desemprego. Cabe aos governos estadual e federal querer fazer. Muito obrigado, Marrom. Boa sorte. E depois você me dá o número do seu CEP. Não tem, sem endereço, porque não dá, porque continua ainda, né? De vez em quando, cuidado, viu? Encontro, né? Eu hoje não vivo mais de barzinho, nunca gostei mesmo, mas eu não vivo, festa de rua, não estou aqui seguindo. Não dá para você, né? Não dá não. Marrom, muito obrigado, tá? Foi muito boa a entrevista, muito grato. A reforma agrária dá para sair do papel, sim. Precisa de disposição política. Este é um remédio para reduzir a violência, a fome, o desemprego. Mas quem quer adotar a medicação? É difícil. Valeu, muito obrigado. Obrigado a você, Arnaldo. Vamos muito junto bom. aí. Conta aí.